Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre o capítulo 14. Então, estamos falando aqui agora do capítulo do livro 3, do livro 4, desculpa. Uma observação, né, que possa ter ficado muito superficial na aula passada é que quando a gente falou sobre as missões dos bandeirantes, né, aqueles grupos paulistas que poderiam estar em busca de ouro ou de indígenas, né, eles vão encontrar o ouro de fato ali no finalzinho de 1600, e eles vão esconder, né, de uma certa forma, eles vão encontrar ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, né? E aí, depois de um tempo, eles acabam entendendo que eles precisam contar para Portugal que está acontecendo, tá? E aí eles vão lá, de fato, adentrar a região. Já era Portugal, já tinha dividido, né, de novo, a União Ibérica, mas aqui, o período que a gente está estudando hoje, no capítulo 14, ainda é União Ibérica, tá? Pelo menos uma boa parte do período. Vou mostrar aqui para vocês. Estamos falando, então, de um novo período que fala sobre o Brasil holandês, tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil era a base, né, da economia era completamente ligado aos engenhos, né? Aquela estrutura de engenho que a gente tinha estudado na aula passada, tá? Um engenho que é algo toda a fazenda, toda a estrutura, né? Não só uma parte. Travou aqui. Não só uma parte, mas todo, né? Toda a fazenda, as pessoas que moram ali, né, no ambiente, um engenho que também faz parte da plantação, a casa grande, a senzala, né? Então, todo esse ambiente faz parte do engenho. E aí, nesse período, o Brasil tinha aproximadamente 200 engenhos. Desses 200, 160 ficavam na região Nordeste. Então, mais da metade, né, ficava ali no Nordeste, tá? Então, esse Nordeste vai ser uma região bem importante. Boa tarde, boa tarde. As pessoas vão querer, né, estar ali. A capital ali também, né, ou a sede, né, do governo português era Salvador, isso é uma coisa importante de vocês entenderem. Vai mudar para Rio de Janeiro? Vai, mas muito lá para frente, depois da descoberta do ouro. Enquanto não tem ouro, Salvador era a capital, tá? E aí acaba que a maioria da população, o desenvolvimento do Brasil, ele estava todo em torno ali da região Nordeste. Vai ter um momento em que Portugal acaba aceitando ali a situação do Brasil holandês, tá? Mas até eles verem que não vai dar certo isso, a própria população não vai querer, por algumas coisas que aconteceram aqui, olha, logo no início, tá? Isso daqui vai ser um pouco difícil eu passar para vocês. Se vocês quiserem ir tirando o print, né, enquanto vocês estão acompanhando, fiquem à vontade, tá? É que o aplicativo, ele não deixa bem eu compartilhar as coisas que eu tô fazendo. Então tá um pouco difícil. Mas é que ele é muito bom. Então eu tô continuando usando ele. Sim, 80% da população Nordeste. Né? A maioria da população vive no Nordeste. A gente vai estudar agora, tô preparando os mapas mentais dos próximos capítulos de geografia, né? A gente vai falar sobre o Sul. Gente, quantas vezes até agora vocês estudaram o Sul? O Sul do Brasil, na história, tá abandonado, né? Ninguém cuidou do Sul. Então, quase todo mundo aqui direcionou muito mais para a região Nordeste, tá? Até que é importante vocês saberem que a maioria da questão do comércio, apesar da Espanha, Portugal, né, serem, ou a União Ibérica ser uma região muito importante, a Inglaterra vai se tornar também, e nesse período, a Holanda, apesar de ser um paísinho pequenininho, né, governado ali, liderado pela Espanha, ela vai ter um comércio bem importante. Como assim, professora? Para vocês terem uma ideia, toda a parte, ou uma boa parte, né, dos navios mercantes, os navios que ligados ao comércio, quase todos eles eram holandeses. E a Holanda vai falar: a gente tem poder, né? Tanto do tráfico negreiro quanto daqueles navios negreiros que a gente estudou, né? Vários deles eram holandeses, como a parte da própria estrutura ali de compra e venda, né? Entre países. A Holanda tinha um bom papel nisso. E elas também querem uma parte do território. Elas vão ficar só comercializando para os outros e ganhando pouco dinheiro? Ela não.
Então, ela vai criar, né, a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Que é, de fato, uma empresa privada. Então, não era do governo, mas tinha aval do governo holandês, que era encarregado ali de toda a questão do comércio, tá? Toda a mercadoria, desde tráfico de escravos até alimento, roupa e tudo mais, que fosse comercializado com a Holanda e entre as suas colônias, tanto na América quanto na África, né, em outras regiões, elas ainda vão ser ali todas comercializadas exatamente pela Companhia das Índias Ocidentais. No Piratas do Caribe até fala, né, da Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia ali ligada à Inglaterra, né? Então eles tinham essas companhias que organizavam e administravam todo o comércio, tá, de determinadas regiões. Ela tinha um caráter militar para garantir com que essa mercadoria fosse tanto chegasse aonde deveria, quanto fosse pega da onde deveria, quanto boicotar de alguma forma as pessoas que não queriam que isso acontecesse. Outra questão do caráter militar, né, da Companhia das Índias Ocidentais era a grande questão ligada a que eles gostariam de ter alguns territórios. E para conquistar territórios, precisava de exército. Já falei várias vezes para vocês que o exército, no Brasil, não era um exército muito envolvido, né? A gente não tinha um exército muito grande, não, apesar do território gigante, né? Tanto que eu só estou contando agora sobre o exército se desenvolvendo no 8º ano, agora, final do ano. Já foi um ano aí estudando Brasil. E o Brasil, coitado, sem exército, ou muito pouco, para todo o território que a gente tem de fato, né? Então, aproximadamente 3 mil soldados vão desembarcar ali na Bahia, tá? E só a Bahia tinha 80 engenhos desses 160, né, do Nordeste. Então, é uma região bem importante, tá? Para essa parte dos engenhos, que era a base da economia. E eles vão tentar invadir Salvador, tá? Que era a capital. Então, o sistema era frágil na sua defesa, como eu falei, né? Não tinha uma grande estrutura ali para se proteger. E Salvador acabou sendo dominada pelos holandeses. Gente, a maioria da população vai fugir para o interior, vai criar ali um movimento de resistência e vai acabar expulsando os holandeses de Salvador. Então, o primeiro movimento não vai dar tão certo, tá? Mas vocês acham que ele desiste? Desiste nada, vai continuar tentando. E aí, eles acabam se reorganizando e vão invadir a capitania de Pernambuco. Lembra que Pernambuco ele tinha algumas vilas que deram certo, né? Dentre elas, nós temos Olinda, que era uma vila importante, governada ou liderada ali, né? Administradora, na verdade, de Recife. Hoje em dia a gente vê que Recife é uma cidade grande, né? E Olinda ela ficou menor, só que na época não era. Na verdade, Recife só conseguiu essa libertação exatamente por causa desses movimentos aqui, tá? Muita coisa do que a gente está estudando aqui desse aqui vai ter efeito aqui no 4, né? Que a gente vai estudar daqui a pouco. Não saiam da aula cedo, tá, gente? Que a turma de vocês todo dia começa a assistir o início da aula e perde o final. Porque não tinha muita defesa se não sabiam que Salvador seria uma das primeiros alvos dos holandeses, não só holandeses, franceses e outras comunidades, né? É só que, tipo, Portugal, que liderava esse território, estava desestruturado porque estava vivendo a União Ibérica, né? O Brasil em si não tinha como ter exército para o território todo. O exército ainda era muito fraco. A Espanha é um território muito pequeno para ter gente o suficiente para povoar tanto a América, que já era América Espanhola e é um território gigante, e ainda o território que era de Portugal. Então, era um território muito grande, eles não tinham condições de pessoas o suficiente. Por isso é que acaba que Portugal, ele fala assim, deixa, quando Portugal separa lá, fala, pelo menos está cuidando aí do território, sabe? Realmente, eles não tinham, Portugal e Espanha não são países muito grandes, né? Mal gente para ficar lá, imagina para trazer para esse território todo que nós temos aqui. Acaba que eles vão invadir, né, Recife, tá? Conquista Recife, que era um pequeno povoado de Olinda. O povo fugiu para o interior de novo, né, para o sertão, tentando se organizar numa guerrilha. Só que é importante vocês entenderem, né?
Os holandeses, quando eles chegam lá no território, eles conseguem liderar ali, eles vão querer apoio, eles queriam gente ali, sabe? Mas eles queriam liderar o território, então eles vão... Peraí, que às vezes cansa falar. Então, de 1630 a 37, eles vão estar tentando conseguir apoio, tá? Para as pessoas ali permitirem com que eles liderem esses grupos, permitirem com que eles... então, continuem, né, o território, continuem a produção, porque eles também não tinham gente suficiente. Porque que a gente não está falando, apesar de ser holandês, né, uma liderança da Holanda, é uma companhia, é uma empresa, né? Então, eles queriam gente trabalhando ali na região. E aí, eles vão tentar esse apoio, sendo liderado, tentando expandir seus domínios, né? Eles pegam vários engenhos que são abandonados quando essa população foge. Outros engenhos foram realmente incendiados. Eles vão tentar reestruturar ali, reconstruir esses engenhos. Os próprios donos, eles tinham incendiário para que ninguém usasse, né? Quando eles fugissem dali. Mas eles ainda vão tentar arrumar pessoas para fazer isso, né? A Companhia das Índias Ocidentais, né, buscavam apoio de senhores de engenho, então tentavam chamar pessoas que fossem senhores de engenho de outras regiões, até que quisessem aquele território para poder estruturar ali aquele território, tá? E aí ele vai desenvolver essa ideia dos títulos, das capitulações da Paraíba. Para vocês se encontrarem, a gente está na página 8, tá? Que era um documento que assegurava uma série de garantias à população local, desde para que eles se mantivessem fiéis. Então, gente, o que eles queriam com isso, né? Eles queriam que, eu te dou aqui nessa terra, te emprestando essa terra aqui para você ficar com ela, para você cuida do engenho, né? A gente vai te dar garantias muito parecidas com a que os holandeses têm, viu? Vocês não vão ficar perdendo, não, porque não são holandeses. Mas, para isso, vocês precisam garantir fidelidade, tá, a esse grupo. Então, independente do que aconteça, vocês têm que aceitar, né, e ajudar os holandeses, tá bom? Que tipo de garantias ou que tipo de leis? Leis que garantiam direitos iguais, incentivo financeiro, então vários deles recebiam algumas quantidades de dinheiro, né? Senhores de engenhos que recebiam dinheiro para poder reconstruir esses engenhos destruídos, tá? Então, até que em 1637, eles conseguem ali, como que eu posso dizer? Eles conseguem o apoio de um grupo, né, de população, de pessoas sem o fim e gerando o fim de uma resistência ainda da comunidade. A Holanda, então, instaura um território chamado a Nova Holanda, tá? Que é o território holandês aqui na região que hoje é Recife, tá? Eles são um grupo expansionista, tá bom? Então, eles vão tentar governar, vão tentar liderar outras regiões ali também. E a Companhia das Índias Ocidentais, eles vão administrar ali a região, né? E vão mandar um administrador que vai ficar de 37 a 44, tá? Enviado pela Companhia das Índias. E esse líder é Maurício Nassau, tá? Ele era um holandês que tinha o papel ali de garantir, administrar o território e garantir com que a Holanda tivesse alguns benefícios nesse território conquistado, tá? E ele vai fazer várias coisas, mudar muito a estrutura ali da região de Recife. Alguma dessas coisas, estabelecer leis, né? Porque não tinha bem uma administração naquela região, já que ela era antes liderada por Olinda. Estabelecer, então, leis locais, nomear juízes e funcionários da justiça, então, para agora ter uma administração local também. Reprimiu aqueles que tentavam abusar, principalmente dos senhores de engenho, pessoas que tinham alguma ligação aqui, olha, de fidelidade que eles estavam criando, que eles estavam criando, tá?
garantiu a igualdade de direitos entre os parceiros e os membros, né, os moradores da Nova Holanda. Ele reorganizou os engenhos, vendeu os engenhos abandonados para pessoas que quisessem, emprestou muito dinheiro para esses senhores de engenhos para reconstruir ali aquela comunidade, aquele território, tá? Eles aproveitaram e se instalaram ali na região de Recife, porque Recife tinha um porto. E já que tinha porto, era fácil, né, de chegar todo esse equipamento, tudo isso que eles produziam na Europa. Lembrando que durante esse período também, além deles serem bem expansionistas, e eles vão conquistar vários territórios, tá? Que eles vão estar liderando aqui nesse momento, eles vão também tentar reconstruir, né, tentar expandir e aproveitar esses engenhos e vão aprender as técnicas de cultivo da cana-de-açúcar. Lembra que eu falei que não era todo mundo que sabia, né, utilizar a cana-de-açúcar? Agora vai ser. Pelo menos esses grupos aqui, tá? Uma boa pergunta, nem tinha pensado sobre isso. Mas interessante você pensar. Então, os senhores de engenhos mudaram de lado? Eles não se submeteram à União Ibérica? Então, a maioria deles eram portugueses, né? Pelo menos os que eram do Brasil. Não é bem que eles mudaram de lado, mas alguns senhores de engenho da região, eles vão acabar achando que ali tem mais benefícios, entendeu? Tanto que eles vão recorrer a Portugal aqui nessa última parte, que a gente vai ver de novo. Vai ver agora, mas como a Nova Holanda estava dando uma estrutura que Portugal não deu, porque em nenhum momento Portugal garantiu dinheiro. Ele oferecia a terra e a pessoa tinha que se virar, né? Construir tudo, tinha que dar um jeito ali para se estruturar. Aqui não, eles estão oferecendo dinheiro e terra para poder a pessoa se reconstruir. Então, eles viram que ali tinha mais benefícios. Eles vão ser fiéis enquanto convém a eles, porque isso também vai mudar daqui a pouco, tá? Mas de início, e também não são todos, porque o Brasil ele tinha muitas regiões, né, com vários engenhos, apesar da maioria estar no Nordeste. Lembra que as 80 aqui das 160 estava em Salvador, que ainda era a capital, entendeu? Ainda era a região ali, que mais tinha engenhos. Vários desses senhores de engenho foram outras pessoas que tentaram se reorganizar, se reestruturar. Aí o que ele foi construindo, né? Ele instalou em Recife um porto, que a gente falou, né? Promovendo transformações urbanas, aí faltou um B, promovendo transformações urbanas. Então eles reconstruíram Recife. Eu nunca fui, mas eu já vi fotos. Recife ela tem uma área da história, né? Um centro histórico ali, muito mais holandês do que português, porque foram eles que construíram a cidade, tá? Então ele criou pontes, ele fez museu, fez zoológico, construiu palácios, né? Chamou artistas para desenhar a região, tá? Isso está na página 12 e 13. Então ele chamou dois artistas que eu vou ler aqui porque eu sou ruim de nome, o paisagista Franz Posch e o Albert Enkhout, alguma coisa assim. E eles foram os primeiros artistas, né, a pintarem a vida no Brasil, tá? Principalmente a fauna e a flora, um deles era paisagista, então ele vai focar ali, né, nos animais e nas plantas, principalmente nas plantas. Então a gente vai conhecer muito desse ambiente por causa dessas pessoas, tá? E eles também, principalmente o segundo, ele vai pintar bastante as comunidades indígenas, né, que moravam ali próximo, tá? Então, criando uma linha etnográfica, né, em que a gente mostra a cultura, a música, a cultura, as cores, o alimento, as roupas, a população, por meio de imagens, né, desenhos ou fotografias, mas aqui não tinha ainda, então imagens, tá? Gente, eu tinha que ter... Deixa eu abrir aqui um negócio para vocês. Que são as imagens de Recife. Eu esqueci de abrir. Antes, meu computador tá ó.
aqui, ó, vocês conseguem conhecer um pouquinho da Nova Holanda, né? Olha os palácios que eles construíram, né? A cidade de Porto. Então, eles tinham toda uma estrutura, tá? Ó, a modernização de Recife, né? Empreendida por Nassau. Gente, uma cidade muito mais estruturada do que a maioria das cidades do Brasil, porque ainda vai demorar um pouquinho, né, para isso acontecer no Brasil. E aqui vocês veem uma imagem, né, do Maurício de Nassau, né? E aí, durante esse período, né, acontece aqui o fim da União Ibérica, né, que eu falei, a união entre os dois países. Portugal voltou a ser autônomo, né, voltou a ter o seu líder, firmou um acordo de paz com a Holanda, e isso já foi um problema, porque a Espanha era dona, né, liderava, administrava a Holanda, e a Espanha não vai gostar nada disso, ainda mais Portugal está se envolvendo ali nos negócios dela, né? Sabe aquela ideia, não mexe nas minhas gavetas, né? Não mexe nas minhas coisas. E aí Portugal vai afirmar ali um acordo permitindo com que a Holanda continue ali cedendo, né, aquela área ali para a Holanda sem grandes casos, exatamente porque, e olha que não foi só Recife, tá? Como eu falei, ela ampliou bastante o território ali em volta. Deixa eu ver se o livro traz algum mapa, né? Domínio holandês no século XVII, tem na página 8, né? Então ela vai pegar ali uma boa área litorânea, tá? Só que é importante vocês saberem é que durante esse processo as coisas não foram tão fáceis como todo mundo imaginou que seria, tá? O açúcar entrou numa crise, tá? Primeiramente, o preço caiu, porque agora começou a ter uma competição. A Holanda, ela já começou a produzir açúcar nas Antilhas, né? Que era uma região também governada ali, liderada pela Holanda. No Brasil aconteceram várias epidemias, incêndios e inundações no mesmo ano. Até pensando aqui, né, eu fiquei estudando, falei, nossa, gente, mas que ano difícil. Aconteceu incêndio e inundação no mesmo ano. Tá parecendo 2020. Foi o 2020 do pessoal aqui do Brasil Colônia. E então foi um ano bem difícil. Acabou que a produção não tinha, tá? E como as coisas não deram muito certo, né? Os senhores de engenho começaram a achar, ficaram com medo da Holanda cobrar alguns impostos, cobrar as dívidas que devia, até porque a Holanda também teve uma quebra, né? Porque muitas ganharam muito dinheiro com os engenhos brasileiros, né? Quer dizer, engenhos do Brasil holandês, né? O que acontece é que Nassau, ele não vai ser a favor de cobrar essas dívidas, mas a Holanda e a Capitania das Índias Ocidentais queria cobrar. E aí, de tanto entrar em desacordo, ele acaba se demitindo e ele sai do governo, tá? Gente, aí começa duas revoltas. Primeiramente, né, como eu falei, aí nós temos a insurreição pernambucana e a Guerra dos Mascates, tá? Que são dois movimentos ali que vão surgir exatamente porque, quer dizer, a insurreição pernambucana vai surgir exatamente porque os senhores de engenho não querem pagar essas dívidas. Eles têm medo de serem cobrados, não têm dinheiro e não querem mesmo que isso aconteça, tá? Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Então, eles tinham medo, né, de perder as propriedades ou até serem presos exatamente porque não pagaram as dívidas. E aí eles decidem que vão expulsar os holandeses. E os senhores de engenho tinham posse, né? Tinham gente trabalhando para eles. Então, vai começar ali um levante. Os holandeses, eles vão ficar aproximadamente 30 anos no Brasil, sendo que 24 anos ali no domínio dessa área, tá? Aprenderam a técnica de plantio, como a gente falou aqui. Aperfeiçoaram o conhecimento da técnica de produção de cana-de-açúcar e eles vão levar para as Antilhas. A concorrência aumentou, né? E o açúcar caribenho passou a disputar o mercado internacional com o açúcar nordestino. Aumentou ainda mais a crise do açúcar, né?
Aí o que acontece também é que eles, como eu falei no capítulo passado, acaba que os bandeirantes descobrem ouro, né? Em Minas Gerais, e aí vai mudar muito a coisa, porque as pessoas vão migrar para Minas Gerais, uma boa parte da população, uma boa parte das pessoas que trabalhavam, né? Tanto na administração dessas regiões do Nordeste, quanto do próprio trabalhador. Então, eles vão tudo ali esperando ficar rico, né? E, de fato, aqui eles conseguem expulsar os holandeses, tá? Que vão decidir para outros caminhos aí. E aí vai surgir, né, o movimento da Guerra dos Mascates. Gente, estão com alguma dúvida até aqui? Aproveita que a gente tem tempo. Não, não, beleza. Guerra dos Mascates. Tranquilo? Beleza, gente. Que bom que vocês estão entendendo tudo. E aí vai acontecer, né, a Guerra dos Mascates, como eu falei. Lembra que Recife era uma cidade não, era uma região ali liderada por Olinda, né? E quando aconteceu que a Holanda ficou ali, né, como a sede da Nova Holanda, acabou que Recife, ele cresceu muito, ela urbanizou, né? Ela tinha muita gente, ela tinha uma cidade bem estruturada, tinha pontes, tinha pessoas, tinha palácios, tinha museus, zoológico, o que a maioria das outras vilas que eram maiores não tinham, né? Ou consideradas maiores não tinham. E aí vai começar um processo em que eles vão querer a libertação de Recife, em que Recife suba e na categoria, né, e vire uma vila. E aí, para ser considerada uma vila, ela tinha que ter 3 coisas: o aval do governo, que era uma vila, né, independente, ali, autônoma. Segundo, ela tinha que ter uma Câmara dos Deputados, onde ela poderia votar as leis internas ali das necessidades do próprio povo ali da região. E terceiro, ela tinha que ter um pelourinho, que era uma estrutura onde por muito tempo foi usado para chicotear escravo, tá? Mas era uma das representações ali da libertação da região, porque ela tinha o seu próprio, entende? E aí ela vai querer tudo isso, né? Recife, então, página 15, 16 e 17 que a gente está vendo, né? Recife tornou-se a maior força econômica da capitania, ocupando o posto que até então pertencia aos senhores de engenho de Olinda, né? Inclusive, no século XVIII, bastante endividados, pois para manter seus engenhos, viram-se obrigados a contrair muitos empréstimos com os comerciantes de Recife. Então, olha, Olinda era maior, mas eles cresceram tanto, o Recife cresceu tanto, né, que acabou que as pessoas acabaram endividadas com essas pessoas. E eles tinham medo, né, Olinda tinha medo que se os recifenses ganhassem autonomia, eles iam cobrar as dívidas que os senhores de engenho de Olinda tinham, né, com eles. Acaba que eles vão criar ali uma disputa, a guerra, né, dos mascates, tá? Para evitar com que eles ganhem a libertação e assim ninguém cobre dívida nenhuma, tá? Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Tal prática tornou-se ainda mais frequente quando o preço do açúcar internacional caiu novamente. O povoado de Recife pertencia a Olinda, reivindicaram, né, então, as autoridades portuguesas para que garantisse essa autonomia, né, uma Câmara Municipal ali que iam fazer as leis oficiais, suas próprias leis. Os senhores de engenhos eram contra, né, exatamente para não pagar as dívidas, só que acaba que Dom João V, né, que era o rei de Portugal, ele concorda, envia uma carta lá para Olinda e para Recife, né, separando Recife de Olinda. E agora Recife é uma vila, né, se tornando ali uma vila. Isso acaba criando ali uma guerra, determinando a relevação de Recife à situação de vila, fato que desencadeou em fevereiro a Guerra dos Mascates, né? Como resultado desse desmembramento, os recifenses ergueram na praça principal um pelourinho, símbolo da autonomia administrativa de uma vila, e realizaram eleições para a escolha dos oficiais que iriam compor a Câmara Municipal. Gente, coloca o nome no chat aí que tá acabando a aula. Acabando aqui, eu já acabo a aula mesmo, tá? Não vou ficar enrolando, não.
começaram os confrontos, né? Olinda e os oficiais da Câmara de Olinda recusaram-se a aceitar a decisão e começaram a pressionar o governador da capitania, porque o governador da capitania ainda tinha poder mais que os outros, né? Para que não acatassem as ordens vindas de Portugal, mas o cara era mandado, né, de Portugal. O próprio foi vítima de tantos atentados que ele fugiu para a capitania da Bahia. Ele não quis ser morto, não era bobo nem nada. Porém, determinou a prisão de alguns membros, né, da nobreza de Olinda que estavam fazendo esse atentado contra ele. Em 1710, cerca de 1.000 homens a serviço dos senhores de engenhos invadiram o Recife, derrubaram o Pelourinho, inaugurado, né, pelos recifenses, isso, e em seguida queimaram os documentos da Câmara Municipal, entre eles aquele que o Dom João, né, V, escreveu como libertando ali aquela região. Então queimaram, né, o documento oficial. Isso só acaba quando o novo governador chega em 1711, apoiando, né, o pessoal de Recife, manda prender um monte de gente que eram os líderes ali da oposição, né, de Olinda, enviando esse grupo para Lisboa, então mandou embora. Ao mesmo tempo, confirmou a elevação de Recife à capitania de vila, ou a categoria de vila, né? Gente, basicamente esse é o capítulo 14. Semana que vem a gente tem o 15 e o 16, tá? Provavelmente, se... Tô me organizando, né? Mas tem 2 semanas ainda. Eu preciso corrigir com vocês exercício ainda e as provas, as atividades avaliativas, na verdade, né? Então, ainda tem 2 semanas de aula e aí a gente vai fazer tudinho. Muito obrigada. Alguém ficou com alguma dúvida? Daniel, Suelen e Antônio. Só vocês sem nome no chat. Mais alguém? Quem já colocou o nome no chat pode ir. Muito obrigada. Não vou falar mais nada se ninguém tiver dúvidas. Mariana, Fabiano. Cadê vocês com o nome no chat? Coloca aí, por favor. Ou vocês não estão aí? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus.